Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar então o nosso segundo módulo que traz aí o tema energia térmica, calor e temperatura. Ele vai ser dividido em duas partes, tá bom? Iniciamos essa primeira parte com essa imagem, né, de um incêndio na região da Austrália, onde isso ocorreu em 2019 e matou aí muitos animais, né, naquela região. Nesse mesmo ano, o Pantanal também teve um alto índice de incêndio, né? E nós também tivemos muitas mortes aqui na nossa região do Pantanal, tá? Mas antes de começar este conteúdo, a gente precisa ter noção, tá? De alguns conceitos fundamentais da física térmica. Então, a física térmica, que é esta aqui, ó, né? Ela é uma área das ciências da natureza que se dedica aos seus estudos para quatro fenômenos, tá? Para quatro situações, melhor dizendo: energia térmica, calor, temperatura e fenômenos térmicos. Então, essas são as quatro áreas que a física térmica se dedica ao estudo. Nós vamos iniciar falando aqui do exemplo do copo com água, tá? Que quando a gente observa um copo de água parado, né, aqui ele está em movimentação porque a gente está enchendo esse copo. Mas a água parada ela estaria assim, ó, sem turbulência nenhuma, ok? E aí então a gente observa que mesmo, né, vendo ali aquele copo, é muito difícil imaginar que algo esteja em movimento dentro daquele líquido, tá? Aqui a gente percebe porque ele está despejando água ali dentro, mas aqui ela estaria parada. Então, mesmo assim, a gente sabe, né? Como, mesmo sendo difícil perceber, a gente sabe que essa amostra, que ali dentro tem pequenas porções de água que são formadas por várias partículas, né? Que são as moléculas. Quando eu escrevo no quadro H2O, eu estou simplificando a palavra água, né? Para ficar até mais fácil, né? Para na hora da escrita ficar mais rápida. Porque a água ela é constituída por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, são elementos diferentes que se juntam e formam aquilo que a gente conhece como água. Então, existem muitas moléculas de água dentro de um copo de água, mesmo ele estando parado, tá? Então, podemos dizer que esta água ali dentro, ela está em movimento, né? Ou melhor, aqui, ó, como se fosse o copo parado. Ela estaria em movimento, né? E esse movimento dessas moléculas gera uma energia. A somatória de toda essa energia nós chamamos de energia térmica. Então, olha lá o conceito de energia térmica. Energia térmica, então, seria a somatória de todas essas moléculas ali dentro se movendo. E esse movimento depende de duas coisas: do grau de agitação dessas partículas, ou seja, do grau de agitação das moléculas e da quantidade de partículas presentes ali nessa estrutura, né? Então, a energia térmica de um corpo, né, vai depender desses dois fatores. Então, energia térmica é a somatória da energia, né, de todas as moléculas em movimento. E ela vai depender do grau da agitação e da quantidade dessas moléculas ali, tá? Outra coisa importante, né? A energia térmica de a grandeza física agora que indica o grau dessa agitação dessas moléculas, a gente chama de temperatura. E existem três tipos, né, de escala: a Celsius, a Kelvin e a Fahrenheit. A temperatura na escala Celsius é aquela que a gente utiliza aqui no Brasil. A temperatura na escala Fahrenheit é aquela utilizada nos termômetros lá dos Estados Unidos. E para a comunidade científica, né, a temperatura ela é medida na escala Kelvin, tá? Então, Celsius o Brasil usa, Fahrenheit é o que os Estados Unidos usa e Kelvin é aquela que a comunidade científica utiliza para fazer suas pesquisas, tá? Então, olha só, é importante vocês entenderem que existem essas três escalas. E aí, aonde você estiver, você vai ter que se ajustar para aquela escala para poder entender. Por exemplo, existe uma fórmula que transforma de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Então, se você for fazer uma viagem para os Estados Unidos, você tem que ter a sua mente aberta para entender que quando você olhar no termômetro lá, não vai estar em Celsius, vai estar em Fahrenheit.
E aí existe uma diferença que daí uma fórmula ajusta para a gente saber como que estaria em Celsius. Do mesmo jeito que eu tenho a escala de Kelvin para Celsius e vice-versa, tá bom? Mas isso a gente vai ver mais para frente, essa conversão aqui, né? E aí temos um outro detalhe: o instrumento utilizado para medir a temperatura é o termômetro. Então, esse termômetro ele pode estar usando uma escala Celsius, usando uma escala Kelvin ou usando uma escala Fahrenheit, dependendo do lugar que estiver, tá bom? Então, isso que é importante vocês saberem. Aí nós entramos ainda ó, nessa imagem, tá? Olha lá, ó, quando dois corpos de diferentes temperaturas são colocados relativamente próximos, né, um do outro, o corpo mais quente, tá, transfere energia, né, parte da sua energia térmica para o corpo mais frio. Essa transferência de energia, essa energia em transição, é chamado de calor, tá? Sempre vai ser do corpo quente para o corpo frio, ok? E aí, à medida que o corpo mais quente perde energia, sua temperatura diminui. Então, imagine o seguinte, ó, assim, eu tenho o corpo quente que tá lá, aquele vermelhinho, certo? Tá com temperatura quente. Ele vai passar a temperatura para o corpo que está aqui pertinho, ó, que está aqui mais pertinho, o azul. Então, ele vai fazer isso aqui, ó, tá? O vermelho vai diminuir a sua temperatura, porque vai passar a sua energia para o azul, e o azul vai subir a sua temperatura até eles chegarem no equilíbrio. Quando eles atingirem a mesma temperatura, a gente diz que eles atingiram o equilíbrio térmico, tá bom? Então, isso é importante, né? E aí, então, antes de virar o próximo slide, eu quero que vocês marquem isso aqui, ó. Eu pedi para grifar que calor, olha lá a definição, é o termo utilizado para expressar energia térmica em trânsito. Então, é isso aqui, ó. É a passagem dessa energia do corpo quente para o corpo frio, ok? Dando continuidade, nós também tivemos a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre átomos e moléculas. Então, olha lá, ó, toda porção da matéria é composta de pequeníssimas partículas denominadas átomos. É o caso dos átomos de ferro, que compõem uma barra de aço, e dos átomos de carbono, que compõem o grafite do lápis de vocês, né? Muitas vezes, esses átomos estão agrupados formando moléculas, como é o caso do gás oxigênio, do gás nitrogênio, do gás carbônico, né, que compõem o ar que a gente respira. Né? Apesar de a gente utilizar o gás oxigênio, a gente libera gás carbônico e também tem em grande quantidade o gás nitrogênio. As proteínas que constituem o nosso corpo, né, também são formadas por moléculas. E a própria água, que é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, tanto os átomos quanto as moléculas, né, são tão pequenas que só podem ser visualizadas com o auxílio de um poderoso microscópio, que é o que está mostrando aqui, ó, nesta imagem. E para que vocês tenham uma ideia do tamanho médio de um átomo, imagine um grãozinho de areia com cerca de 1 milímetro, tá, de diâmetro, e você vai dividir esse grãozinho em 5 milhões de vezes. A menor porção dessa divisão seria o átomo de silício, que é o átomo principal aí que constitui, né, a areia, tá bom? E antes de encerrar, eu vou abrir um parêntese para 2 exercícios de vocês. Essa imagem aqui está no exercício. Eu tenho um copo com água fria, um copo com água quente, e nós temos uma seta aqui, ó, vindo do copo quente para o copo frio. Então, olha a energia que está saindo deste copo para este copo. Essa energia se chama calor, certo? Se eu perguntar para vocês quais dos 2 copos tem mais energia térmica, a energia térmica está relacionada com 2 fatores, a quantidade de moléculas e a agitação. Eles têm a mesma proporção de água, então eles vão ter a mesma quantidade de molécula aproximadamente. Mas quem está mais agitado é o que está quente. Então, o vermelho, as suas estruturas estão mais agitadas, e o azul, que está mais frio, as suas estruturas estão menos agitadas. Então, esse aqui tem uma temperatura térmica maior, tá? Então, isso que a gente pode mais ou menos falar sobre isso.
Deixa eu ver uma outra pergunta. Qual é o nome da energia que pode ser transferida espontaneamente do corpo quente para o corpo frio? Calor, né? Nós vimos isso ali nos slides anteriores. O que acontecerá com as temperaturas das águas desses dois copos se forem mantidos próximos um ao outro? Esse aqui vai perder, esse aqui vai ganhar, até eles atingirem o equilíbrio, né? O equilíbrio térmico, ou seja, ficarem na mesma temperatura. E o outro parêntese é desse aqui, ó, que ele pegou o exercício, pegou aquele copo de água fria, né, e despejou 1/3 para cá, deixando 2/3 aqui, 1/3 aqui. Então, esse aqui tem o dobro de moléculas do que esse aqui. Então, eu posso perguntar para vocês, né? Podemos dizer que as duas porções de água apresentam a mesma temperatura? Se eles foram tirados do mesmo local, eles vão ter a mesma temperatura, tá? Tá correto isso, né? Porque o grau de agitação médio das moléculas de água nos dois recipientes será o mesmo, tá? Agora, se eu perguntar para vocês, qual dos dois copos, o de 2/3 ou o de 1/3, contém água com maior energia térmica? Eles podem estar na mesma temperatura, porque saíram do mesmo copo, mas devido à quantidade maior de moléculas que eu tenho aqui, este aqui tem o quê? Maior energia térmica. É o dobro deste aqui, tá? E outra última perguntinha aí, ó. Há transferência de calor entre essas duas porções de água? Se elas estão na mesma temperatura, não há, porque elas já estão na mesma temperatura, ok? Pessoal, vou ficando por aqui e aguardo vocês então numa próxima oportunidade, tá bom? Tchau, tchau!